Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia. E esse amor perfeito me fez entender que, diferente das histórias de TV, na minha história, Cristo é o mocinho na vida real. O maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a vida, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia, Deus. Ganhar o mundo e perder a vida, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta, Aleluia. os Aleluia, meus Deus. gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que É, Deus. Aleluia. Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Aleluia, Deus. Reflete agora que revela os meus defeitos na vida real. O maior vilão Sou eu. Aleluia, Deus. Na vida real, o maior vilão sou eu. Aleluia, graça e paz, queridos. Shalom, Adonai. Estou aqui com vocês mais uma vez, com muita alegria no meu coração, porque o nosso Deus, Ele vive. Nosso Jesus Cristo vive e reina. Nosso Jesus é ressurreto, é eterno, é o Rei dos Reis, Senhor da glória, Rei dos Reis, Senhor dos exércitos, General de guerra, Leão da tribo de Judá. E nós estamos aqui agora para deixar uma palavra para você. Não é uma palavra qualquer, não. E nós convidamos você a compartilhar, convidamos você
a seguir. Aciona todas as notificações aí para que você não perca nenhuma das nossas lives onde nós estamos falando aqui do agora de Deus, do que Deus quer falar contigo ao teu coração. Você que está nesse momento aí, seja manhã, tarde, noite, madrugada, você que está no trabalho, você que está no plantão, você que está no hospital, no presídio, você que está aí no seu carro agora trabalhando, você que está dirigindo o seu carro como meio de trabalho. Bom dia, a paz do Senhor, vocês que estão chegando aqui. Minha irmã querida, a paz, minha irmã Josileide, saudade de você, minha irmã, como é que você está? Muita saudade de vocês, viu? Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Você tá bem, minha irmã? Glória a Deus, minha irmã. Muita saudade de você, viu? Deus abençoe, minha irmã. A você, a sua família. Você é uma pessoa muito guerreira, viu, minha irmã? Que eu tenho muito orgulho de dizer que te guardo no meu coração como uma amiga querida. Tenho muito orgulho de você, minha irmã. Que Deus abençoe tudo que você fizer. Deus blinde a tua família, os teus sonhos, os teus projetos, essa sua alegria que você transborda na vida de todos que passam pela sua vida. Não tenho conseguido assistir tua live, viu? Me perdoe a correria, mas que Deus te abençoe. Você não sai das minhas orações nem do meu coração, assim como todos que estão passando por aqui, que eu já conheço, que estão sempre conosco aqui. Que Deus abençoe profundamente, no oculto, profundo e escondido de cada coração, em nome de Jesus. Nós vamos deixar uma palavra aqui para você, meu irmão, minha irmã, algumas passagens que vão falar aí ao seu e ao meu coração, amém? Gostaria que você compartilhasse aí nos grupos, que você ativasse as notificações e fique atento, porque só vai entender a voz do Espírito Santo da verdade quem estiver conectado com o Espírito Santo. E aqui Deus não está tratando da casa que você mora, da roupa que você veste, da cidade, do estado, do país, do bairro, da casa. Não, e nem tampouco da religião. O Senhor Jesus, Ele está literalmente buscando achar fé na terra. A fé que move montanhas. E a fé que move montanhas, ela é do tamanho de um grãozinho de mostarda. Essa fé, através de você que tem essa fé que move um grão de mostarda, que move montanhas. Eu não sei pelo que você está passando hoje, agora, o que você já passou até aqui. Nós já estamos chegando aí quase na metade do ano. Senhor, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, Senhor. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor se agrada daqueles que Te buscam em espírito e em verdade. Aqueles que Te buscam, Senhor, nas madrugadas, aqueles que Te buscam quando ninguém vê, no trabalho, no dia a dia, nos afazeres. Você que muitas vezes está aí nos seus afazeres, no seu trabalho, mas a sua mente está conectada com Deus de uma tal maneira que você está apresentando aí no silêncio, no oculto, profundo e escondido. E é nesse lugarzinho que eu não posso chegar, mas que Deus vai chegar agora, porque muitas vezes Ele sabe que você está sorrindo, mas por dentro, muitas vezes, você está sangrando. E hoje o Espírito Santo vem falar conosco aqui sobre as impossibilidades do homem na mão de Deus. São justamente as possibilidades exatas, possíveis, até o impossível de Deus, que Deus entrega na tua e na minha mão.
Deus, através de você, meu irmão, minha irmã, Ele alcança a tua casa, a tua família, os teus sonhos, os teus projetos. E é necessário que você diga da seguinte maneira: Jesus, eu autorizo o poder do teu sangue carmesim sobre a minha vida, sobre a minha casa. E o Senhor, Ele está justamente olhando agora o seu coração. Eu quero deixar uma palavra aqui para vocês que está no Salmo 107. Nós já oramos, eu estava aqui há mais ou menos umas 2 horas antes de entrar nessa live, falando com Deus em louvores, e o Espírito Santo vai falar conosco agora, porque tem pessoas nesse momento que não estão conseguindo analisar, parar, ouvir o que Deus tem para falar agora, no agora. O agora que eu digo é no momento atual, nesse momento que você está ouvindo esta live. Não importa se foi, mas já passou, não é ao vivo, nós estamos ao vivo agora, porém existem pessoas que vão assistir depois, que você vai compartilhar, porque é aquilo que vem de benefício para você, que você compartilhe também. Amém? Sim, nosso Deus é o Deus provedor. Jeová Jireh. Aleluia. Não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, prover de novo, eu creio em ti. Sim, meu Deus, nós não vivemos daquilo que nós estamos vendo, mas sim do que nós cremos que o Senhor vai prover. O Senhor vai prover, meu Deus, nesse celeiro físico e espiritual. O Senhor vai blindar, Pai, as limitações do lar de cada pessoa que está aqui buscando. O Senhor vai dar ordem aos anjos, meu Deus, a respeito desta vida que está aqui buscando. Quantas vezes nós estamos rodeados de pessoas que não podemos contar, não podemos nos abrir, porque muitas vezes não somos compreendidos como ser humano. Existem pessoas muito próximas de nós que nos amparam, estão conosco, mas tem coisas que, por mais que você expresse o seu desejo, a sua maneira de pensar, a sua maneira, os seus sonhos, os seus projetos, você não é compreendido, compreendida, como aconteceu com José. José, na sua inocência, alegria, expansividade, humildade, inocência, ele foi e contou os sonhos para aqueles que ele achava que eram os mais próximos dele. Então, ele contou o sonho que ele teve. Quando você expõe um sonho que ainda não, ele foi plantado no seu coração, porém, ele está sendo preparado por Deus para que você seja capaz de executar o sonho que Ele plantou no seu coração. Mas isso não significa que a outra pessoa, o ser humano próximo que você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como você mesmo. Quando você expõe o seu pensamento, os teus sonhos para alguém que não compreende
quem é você para Deus e quem é Deus na sua vida, ele não vai ou ela não vai entender. Só quem está com você caminhando e andando junto contigo é capaz de compreender, porque acompanha a tua história, acompanha o que você vive dia a dia. E o Senhor está falando aqui conosco no Salmo 107 sobre a bondade de Deus em proteger. A minha versão diz: os viajantes, os encarcerados, os doentes e os que navegam, e em geral todos os homens. Aqui o Senhor está falando no Salmo 107: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. A palavra do Senhor diz que é para sempre a benignidade do Senhor. Digam-no os remidos do Senhor, os que remiu na mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Andaram desgarrados pelo deserto por caminhos solitários. Não acharam cidade que habitassem. Quantas vezes você está em um lugar, passa por vários lugares e não se encontra nesse lugar, não encontra habitação, não encontra repouso para sua mente, para sua alma, para o seu espírito. E o Senhor está falando que a benignidade dele é para sempre. É onde você vai se amparar. Deus é o teu alicerce, é o que te prepara, é o que te sustenta, é o que te coloca de pé, é o que te transmite segurança, a qual o mundo não pode te garantir. E diz aqui no versículo 6, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Qual é a sua necessidade? Deus sabe o que você precisa, mas é necessário que você se levante no mundo espiritual, que é físico, materializado conosco aqui, e tudo está, espiritualmente falando, se materializando. A Bíblia diz que o inimigo ele se transforma num anjo de luz. Nós temos que estar atentos, porque quando nós estamos angustiados por algum motivo, falando para alguém ou não, Deus sonda o nosso espírito, sonda o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe qual é a inquietação, qual é a angústia, qual é a preocupação, qual é a alegria, qual é a gratidão. Ele sabe, ele diz aqui na palavra que quando clamaram ao Senhor na sua angústia, Ele os livrou das suas necessidades. Aqui não fala de coisas que você está colocando num papel, que você quer adquirir, que você quer ter. Não, ele está falando das necessidades. Ele sabe que você precisa de uma resposta urgente na sua saúde, uma resposta urgente na sua casa, na sua família, na vida dos teus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional, financeira, familiar, mas principalmente na vida espiritual. Porque na vida espiritual você vai encontrar em Deus, você vai encontrar o livramento das suas necessidades segundo a palavra de Deus. E aí diz no versículo 7 do Salmo 107 que Deus os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Se você está perguntando para Deus qual é a direção que você vai tomar, e na angústia você sente uma opressão tão grande porque o inimigo sabe, ele atingir o seu ponto fraco, ele sabe como tentar, porque esse é o papel dele, tentar, mentir, enganar, roubar, destruir e matar sonhos, projetos, planos, unção, o chamado, você mesmo como ser humano, alma, espírito, escolhido desde o ventre da sua mãe. Ele sabe como tirar você do foco da tua bênção. E quando uma bênção está para chegar, vem levante de todos os lados. E quantos hoje
se deixam levar pela ilusão do mundo, porque no mundo tudo é ilusão. No mundo tudo é ilusão e o mundo jaz do maligno. Então eu digo aqui da parte de Deus que o Senhor, Ele está te chamando agora à razão espiritual. Versículo 13 fala novamente do Salmo 107. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Quais são as prisões que estão te aprisionando a mente, o psicológico, o inconsciente, o subconsciente? Porque o subconsciente tem recebido mensagens subliminares de todos os lados. Como tem sido importante e necessário e urgente nós estarmos atentos a quem nós respondemos a Deus como filhos que estão na idade ainda de não conseguir responder por si mesmo, aonde você vai apresentar não mensagens subliminares. Apresente a palavra de Deus, louve, unja a sua casa, ore, deixe louvor tocando na sua casa, para que haja uma purificação desse ambiente. Para que Deus venha tirar aonde houver um resquício, uma seta, dardo inflamado de enfermidade. Porque nós somos sujeitos, nós estamos aqui na terra. Engano é pensar que o cristão que eu digo não é a placa da igreja, é o cristão de coração, não está sujeito a passar por dificuldades, por enfermidades. O Senhor levou sobre ele todas as nossas enfermidades por ele foram levadas e pelas pisaduras do nosso Senhor Jesus nós somos sarados. Nós temos o direito de clamar pela nossa cura, que vem dele. Então o Senhor, Ele está falando aqui ao nosso coração nessa madrugada. Ele tirou do lamaçal do pecado. Ele te chamou do fundo do poço. Ele está te chamando de dentro da prisão. O aprisionamento, ele não se trata só, muitas vezes as pessoas olham para você e acham que você está preso, quando na verdade você está em comunhão com Deus. Quantos julgam o seu processo sem entender o mistério que Deus tem contigo? Acham que sabe o que acontece na sua vida, acha que sabe como você é, acha que sabe até como ele mesmo é, ele que eu digo o ser humano. O ser humano em si, ele não está apto para julgar. Mas nós, como seres humanos, nós queremos entender muitas coisas que não está no nosso alcance nem para mudar, porque não é por força nem por violência. Quantas vezes nós sentamos e falamos com os filhos, conversamos, durante o dia falamos 1000 vezes, mas muitas vezes, quando a criança é pequenininha, bebezinho, ele vai aprendendo, ele observa, ele ouve pelo tom da voz, pela presença do pai e da mãe, ele vai aprendendo gestos, ele vai aprendendo palavras, e ali você começa a conduzir até os 7, 8 anos, você vai conduzindo o psicológico, a criação, a formação desse princípio de caráter. A palavra do Senhor diz, ensina o caminho que a criança deve andar, e quando ele crescer, ele não vai se desviar dele. É tão importante você, mãe, que está gerando, o Espírito Santo está falando muito forte sobre isso agora. Você que está gerando, você que já gerou, Deus abriu a sua madre, Deus lhe presenteou com uma pérola do reino do Senhor, do reino de Deus, porque as crianças são os donos do reino dos céus. Mas quantas pessoas já saíram dessa infância com Deus? Entraram
entraram no automático do mundo, entraram na malícia do mundo, entraram aí na ilusão do mundo e ficaram e estão aprisionados. Nem sempre quem você olha dentro da cova, dentro de uma caverna, no fundo do poço, é aquele que você pode acusar que ele é uma pessoa que está sendo alvo de Deus. Está sendo alvo de Deus, sim, sabe para quê? Porque Deus prepara para que a pessoa tenha o que fazer e saiba como fazer com a autoridade que Deus está dando no processo. E cada etapa da nossa vida é um processo diferente. E Deus está falando aqui, preste atenção aos sinais, porque os sinais estão acontecendo cada vez mais, os sinais do fim dos tempos estão se manifestando. Quando você conheceu e ouviu e aceitou o chamado de Jesus, você era um bebê na presença dele, mas você foi crescendo. Você foi aprendendo os passos de Jesus e você foi entendendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, e que não há outro Deus além do nosso Deus eterno. Escute uma coisa. O coração do nosso Jesus, ele teve que parar naquela cruz, para que o seu coração pudesse bater com liberdade de dizer: Pai, eu quero ser segundo o meu coração, eu quero que ele seja segundo a sua vontade, segundo o seu amor, segundo o que o Senhor decide e ordena, ainda que eu seja falho, que eu caia, mas que o Senhor me levante. O Senhor tira do tempo de ignorância, das trevas. Deus não é dogma, não é religiosidade, não é o reino do Senhor, não é competição. Quando Jesus veio, já estavam se degladiando porque sabiam que o Messias estava vindo. Quando ele estava sendo gerado no ventre de Maria, estavam se degladiando e já preparando um cenário de morte para Jesus. Mas Jesus, ele persistiu no seu propósito, no seu chamado. Jesus, ele veio e caminhou sobre a terra enfrentando justamente o entendimento do ser humano que achava que ele estava como Messias andando sobre a terra para ser melhor do que os outros, quando na verdade ele disse que aquele que quiser ser maior será o menor e aquele que for o menor será o maior. Aquele que quiser ser o primeiro, este será o último, mas aquele que for o último, que está sendo o último, esse será o primeiro. O Senhor está falando nessa madrugada conosco que o tempo do amadurecimento é necessário. Essa é uma necessidade que o Senhor está visitando agora. Às vezes nós queremos cobrar tanto do outro e às vezes nós não auxiliamos o outro porque nos achamos perfeitos. Não, eu não preciso mudar nisso. Não, nisso eu não falho. Não, isso não é comigo. Não, eu não tenho problema quanto a isso. Mas você está aqui na terra, você está sujeito às bênçãos de Deus, se você assim se colocar para receber. Mas não pense, porque o mundo jaz do maligno. O maligno não vai, ele não quer te ver vencer. E o aprisionamento do inimigo começa na mente. Às vezes nós somos incompreendidos até mesmo por pessoas que estão próximas de nós, porque não entendem o que está acontecendo, quando o Espírito Santo está falando, quando você está ali se resguardando em oração, em jejum, quando você está no processo da caverna, no processo da cova, da cova dos leões, no processo da fornalha. Aí nesse processo, as pessoas olham o seu processo. As pessoas, elas se sentem muitas vezes numa confusão de pensamentos porque querem entender o que está acontecendo com a sua vida. As pessoas não entendem que aqueles que estão se colocando
contra as trevas estão andando na luz. E aonde a luz de Deus passar, as trevas vão aparecer. As trevas vão ser descobertas. E escute uma coisa, tudo que tem que ser feito escondido, será que Deus ele está presente? Será que Deus ele pode dar ordem aos anjos ao teu respeito, dependendo do lugar que você está indo, que você está caminhando? Quantas pessoas estão aí desviando o conhecimento dos ímpios pela conduta de quem diz que já conhece a palavra de Deus? Amados, quanto mais você descer na olaria, na presença do Rei dos Reis, do Senhor Jesus. Eu não sei falar, você pode dizer, irmã Cris, missionária Cris, eu não sei falar. O Senhor, Ele já sabe quando você vai chorar, quando você vai sorrir. Eclesiastes 3 já está na caneta de Deus. Nós é que fazemos confusão no tempo. Nós adiantamos, tomamos decisões precipitadas, nos envolvemos com pessoas erradas. Quando eu digo pessoas erradas, são todas aquelas que não querem te aproximar de Deus, que não têm a boa vontade de fazer a parte dele ou dela. Quantas pessoas estão naquela passagem que diz: quem está limpo, limpe-se mais. Quem está sujo, suje-se mais. Agora é o momento de acordar. Nós precisamos acordar. Você é sal da terra. O céu não precisa de cura. O céu não precisa de milagre. O céu não precisa. O que estava contrário a Deus, Deus expulsou do céu, que é o inimigo das nossas almas. Chegou o momento agora de você, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo, não importa a tua religião, não olhe para a placa de igreja, porque a placa não vai definir o comportamento do ser humano. A palavra de quem ministra a sua crença, de quem ministra na sua igreja, de quem ministra, ele pode falar algo que seja do próprio eu dele. E você tem que estar firme no espírito para saber o que você quer. Quantas pessoas são cristãs que dão testemunho fazendo o que Jesus mandou, que é alimentar os famintos, abrigar aqueles que têm frio, que não têm onde dormir, que não têm o que vestir, o que calçar, o que comer. E bem-aventurados são estes que estão entendendo que a igreja do Senhor são estes. Ele veio para os enfermos, ele veio para aqueles que não encontram habitação, ele veio para os encarcerados, ele veio para os doentes, ele veio para aqueles que navegam sem direção, ele veio para todos os homens, porque todos os homens, todo ser humano, quando eu digo homens, é ser humano, ele não poderia ter a liberdade de orar e pedir perdão. Não. Olha o que diz aqui. No Salmo 109, Davi, ele pediu o castigo dos ímpios para que ele fosse livre das aflições. Quantas aflições Davi passou? Olha o que ele diz aqui no versículo 29. Vistam-se os meus adversários de vergonha e cubram-os na sua própria confusão como uma capa.
Deus, Ele não entregou uma capa para aquele que Ele está dando autoridade no processo para tomar posse de coisas que somente Ele sabe que está prestes a lhe entregar. Você tem que dizer assim: o sangue de Jesus é autorizado na minha vida, o sangue de Jesus é autorizado na minha casa, os umbrais das portas e janelas estão ungidos com o sangue carmesim. Deus dá ordem aos anjos para passar por dentro e por fora, na área interna e externa da sua casa. Você diz: Senhor, unge os umbrais do meu coração. Guarda a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar. Por quê? Existem momentos que vai ser só você e Deus. Não vai ter ninguém para te falar como ser humano: olha, não vai por esse caminho. Ou então faça isso ou não faça aquilo. Vai ter que ser você. Você que vai ter que decidir. Quantas vezes José, ele foi no sofrimento de ter sido vendido pelos irmãos. Como foi triste para ele se decepcionar com aqueles pelas quais ele tinha amor e ele esperava amor, mas ele não recebeu amor. E o Senhor está falando aqui: eu chego no tempo, eu abro portas dentro de outras portas, eu limpo o caminho daqueles que estão barrando as suas bênçãos, daqueles que estão barrando as minhas promessas na tua vida. Eu vou limpar o caminho dos teus adversários, dos teus inimigos. Porém, você que ainda está entre os seus adversários, que são aqueles que não creem e não aceitam que você creia, o Senhor, Ele vai literalmente mostrar que Ele é Deus na sua vida. Ele vai mostrar, Ele quer mostrar que você não é órfão nesta terra. Não. Como vocês sabem, estão acontecendo na esfera terrestre, no primeiro, segundo, terceiro céu contempla o Senhor nosso Deus, Jeová Jireh Nissi Rafa Yeshua Adonai. Aleluia. O Senhor diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Já estamos sendo barrados de falar a verdade de Deus, que salva, cura e liberta. Mas nós não podemos nos calar. Deus sempre coloca alguém na sua frente, do seu lado, próximo a você, para que você diga que Jesus está voltando. Estamos vivendo um tempo que está acontecendo sim. O arrependimento, ele vem pela dor ou pelo amor. Se você ouve agora, se concentra. Se você para ouvir o que realmente importa. Você que só quer a bênção, pede, mas não agradece ao abençoador, não aceita o abençoador, não quer saber quem é o abençoador, quem é que mantém o oxigênio dos seus pulmões, quem é que mantém a circulação
do sangue, das células, dos órgãos, o funcionamento da criação divina é o próprio Deus. Porque Deus criou os céus e a terra e tudo que nele há. Estamos vivendo um tempo que pessoas confundem o virtual, misturam com o espiritual e desprezam o que é real. Essa é a nova era. A nova era onde tudo será permitido, como já está sendo, aonde o certo é errado e o errado passa a ser certo. Mas nada disso vai mudar, porque tudo pode passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Jesus está voltando. Prepara a tua casa chamada coração. Coração é enganoso. Prepara a tua casa, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus. Não espere perder para dar valor, mas dê valor para que você não venha perder. Aquele que quer ganhar muito a sua vida, faz tudo, passa por cima de quem tiver que passar para ganhar a sua vida, entre aspas, essa vida que nem mesmo o ser humano pode sustentar sozinho. Mas acha que o poder está no carro, na casa, no emprego. Não. Falando que aqueles que confiam em cavalos, em ser humano, aqueles que confiam no poder do braço de carne, desprezam o poder do braço do Deus vivo, que é este que te sustenta, é esse que te mantém, é esse que te liberta da depressão, dos vícios, é esse que te dá livramento da morte, do acidente, é esse que te dá livramento dos olhares malignos das trevas que usam pessoas que estão com a casa vazia, habitada por demônios, sendo usados para destruir o que é sagrado, para manchar o nome de Deus. E eu estou falando até de pessoas aonde a palavra tem que ser pregada para aqueles que estão dentro da igreja, templo físico. E o Senhor está falando que é tempo de sair, evangelizar, pregar e falar que Jesus está voltando. Pessoas que acham que a palavra de Deus foi homem que escreveu. Sim, amados, o Espírito Santo da verdade conduziu as palavras que estão escritas na Bíblia. Porém, antes que a Bíblia começasse a ser escrita, Deus usou as coisas loucas do mundo, porque Deus já guiava o povo na terra. Foi Deus que falava, era Deus que falava todos os dias ao pôr do sol às 18 horas com Adão, a sabedoria do dia, a porção de sabedoria do dia. O próprio Deus falava com o seu filho. Ele visitava Adão e passava a porção de sabedoria para ele. Por que o ser humano acha que sabe tudo, que pode tudo, que não precisa de Deus, que é independente de Deus, que tem a sua própria opinião? Claro, você tem o livre arbítrio. O próprio Deus não vai passar por cima da sua vontade, porque ele não é intruso. Mas o Espírito Santo tem chamado a atenção para que você pare de olhar para igreja, para aquele que está lá pregando a palavra. As hierarquias foram feitas para serem respeitadas, não idolatradas. Eu vou repetir. As hierarquias, elas foram feitas por Deus para serem respeitadas, porém não idolatradas.
Se você está idolatrando algo material, alguém ou a vontade da sua carne, e isso te impede de estar com Deus, escute uma coisa: os dias estão contados para quem se firma aonde não tem alicerce. A rotação da terra não mudou, a natureza não mudou, o mar não recuou e agora está voltando. Inundações, maremotos, terremotos, pestes, vírus, bactérias, doenças mortais, homens sanguinários, violentos que estão se manifestando e principados e potestades estão tomando conta de templos vazios. Templo espiritual vazio é onde os demônios habitam. Heresia é você não se posicionar para ouvir o que o Espírito Santo está falando à igreja, às igrejas, as igrejas que somos nós. A igreja templo físico, ela é levantada para comunhão, mas você não vai morar dentro da igreja, porque a igreja que Jesus veio resgatar é aquela que está no hospital, que dorme nas ruas, que está no presídio, nos orfanatos, nos asilos. Você que pode, estenda a sua mão e verifique uma coisa: aqueles que não têm, por que Jesus olhou para aquela viúva que entrou no templo aonde os grandes sacerdotes batiam no peito ali fazendo o sacrifício, imolando cordeiros, trazendo as melhores ofertas ali para o templo? Ela humildemente, sem chamar a atenção, ela entrou, mas Jesus, aos olhos de Jesus, de Deus, a sua atitude humilde não passa sem a visão de Deus. Ele está vendo que o pouco que você tem, você está dando como primícia para Deus. E Deus não está falando de finanças. Porque se você pega o pouco que você tem 2 pães, um você dá para quem tem fome e o outro você alimenta a você e a tua família. Chegou o momento agora que o Senhor está falando: olha, esqueça que alguém errou, alguém caiu, alguém pecou. Olhe para você, porque é individual a salvação. Deus não escreve lá o seu nome e família, o seu nome e a igreja tal, o seu nome e a crença tal, o seu nome e a etnia tal. Não. O Senhor nosso Deus, Ele pega a caneta de ouro e Ele escreve no livro das obras e no livro da vida. Aquele que aceita Jesus como único. Quando diz único, você não vai pedir para outro a não ser para Ele, porque Ele é o dono da cura. Ele está divulgando a sua causa. Ele é o dono da resposta que você precisa. Quando uma pessoa aceita Jesus como único e suficiente Salvador, aceita Jesus, conhece a verdade, é liberto daquilo que aprisionava, acorrentava os passos, a mente. Aí se batiza por imersão nas águas, como está escrito na palavra de Deus e como o próprio Jesus, Ele deixou como exemplo. O seu exemplo não é quem você está vendo no mundo virtual que não é real. Você não conhece a família dessa pessoa, você não está dentro na convivência dessa pessoa que você acha que é amigo, que você acha que é um relacionamento, que você acha que é uma possibilidade de felicidade. Escute uma coisa:
Não ultrapasse o limite do outro, fique dentro do seu limite, porque só no seu limite, nem no seu limite, que é chamado livre-arbítrio, o seu limite, se você pular o seu limite e ultrapassar o limite do outro, você está errado nas duas esferas. Nós temos que respeitar e ser respeitados. Mas Jesus, ele não foi respeitado. Então ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Portanto, o que falavam dele tinha que acontecer. Porque só iria realmente seguir a Jesus aquele que renunciasse a si mesmo e tomasse a sua cruz para seguir. Qual tem sido a sua cruz? O próprio Jesus, ele teve um momento na caminhada com a cruz que houve um homem que teve que ajudá-lo a carregar a cruz, porque estava pesada demais. Porque além dele carregar a cruz, ele era machucado, batiam nele, derrubavam ele, cuspiam nele. Quando ele teve sede, deram vinagre. Nós às vezes achamos que o nosso sofrimento é demais, nós estamos sofrendo demais. Escute uma coisa. Quando você chega na presença de Deus para pleitear uma bênção, Senhor, eu quero isso. O Senhor pode me dar? É claro que Ele pode te dar. Se é algo que não vai contra a natureza de Deus, Ele vai te conceder. Porém, você quer que seja para agora. E Deus está falando: não, minha filha, não, meu filho, eu tenho que te preparar para receber o que vem de Deus. O Senhor está te preparando nesse processo para você assumir coisas das quais você nem imagina que vai assumir. A vontade de Deus, ela é tão perfeita, boa e agradável, que ela te permite entender essas três esferas da vontade dele. A vontade do Senhor é boa. Boa para a sua vida, para a sua saúde, para a sua família, para os teus passos, para que você seja forte, cresça em estatura e em graça na presença de Deus. Ela é boa para que você não se machuque. Ela é boa para que você aprenda a ser humilde e aprenda na obediência, não na experiência. Quantas vezes você já insistiu nas mesmas atitudes e sofreu as mesmas coisas, e Satanás só fica rindo, zombando e dizendo: olha lá, esse ali é seu filho, aquela ali é sua filha. Olha, foi por essa pessoa que você morreu. Preste atenção que na Bíblia, aqueles que mais foram honrados foram os que mais foram provados. Além do limite do entendimento do próprio ser humano. O homem quer a bênção, mas não quer ouvir o abençoador. O homem quer receber, mas não quer se doar. O homem quer pedir, mas não quer renunciar. O homem quer aquilo que tem preço, que ostenta, mas não quer ter valor para dar valor. Dê valor para que você não perca. Porque depois que você perder, não tem mais como voltar atrás. O Senhor está chamando agora. Venha, fale, entre na minha presença, feche a porta do seu quarto,
entre no quarto e fale com Deus. Existe um louvor que diz que mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai. Até sem palavras Ele vai entender. Pois Ele sabe onde está a sua dor. Ele sabe onde dói, como dói, quem fez, quem continua fazendo, quem está te perseguindo no mundo espiritual, físico, quem está sondando a tua casa, quem está sondando a tua família, quem está te olhando com um olhar maligno. O Senhor sabe de tudo e Ele fará justiça. Chegou o tempo da justiça. Eu quero contar algo para vocês aqui e eu espero conseguir saber explicar o que aconteceu. No dia de ontem, nós estamos num processo com Deus muito, muito forte, que não são dias, mas são meses que estamos sendo provados. E tenho eu entrado na presença de Deus de uma forma que muitos não têm compreendido. Muitas vezes nós precisamos ficar só com Deus, só você e Deus, só eu e Deus. Porque tem coisas que Deus não vai falar através de ninguém. Ele não vai usar ninguém. Sabe por quê? Porque Ele quer ter uma conversa de pai para filho, de pai para filha. E então, meu esposo já havia saído bem cedo. E eu fiz o café da manhã. E comecei a sentir algo estranho. Isso era mais ou menos umas 7:30 da manhã, 8 horas da manhã, perdão. E eu me senti como se eu não tivesse dormido a noite inteira. Então eu me aproximei da cama e me deitei porque estava me sentindo muito cansada, muito cansada. Quando você está num processo, você diz assim: Deus, estou tão cansada, estou tão cansado, parece que eu não vou aguentar. Mas eu senti uma sensação diferente. Eu estava acordada, mas ao me deitar, eu recostei a cabeça no travesseiro e, acordada com os olhos fechados, eu vi o chão do meu quarto se abrir. Mas conforme ele ia se abrindo, o cenário ia mudando e ao invés de descer, eu comecei a subir. Eu comecei a sentir que eu estava levitando cada vez mais e saindo dessa dimensão. E eu não me preocupo com dogmas, religiosidade, se creem ou não creem. Eu sei que é uma experiência minha com Deus. E ali, o Senhor me mostrou alguns lugares. Eu tive algumas sensações, vi várias coisas. Foi muito rápido. E aí eu disse: Deus, eu estou tão cansada. De repente, estava um anjo comigo, me guiando por esses lugares. E de repente eu cheguei em um lugar onde eu vi um tigre bem grande. Mas do lado desse tigre havia um anjo que recendia uma luz tão forte, estava com a espada levantada. E eu disse para ele: eu quero ficar, porque eu queria passar além e ver o que era aquela luz, que estava muito forte aquela luz. E eu cheguei perto e passei a mão nesse tigre. Ele estava sentado como um gatinho manso. E eu passei as minhas mãos assim na cabeça dele e eu senti que o pelo desse tigre parecia uma seda, era acetinado, era macio e era muito brilhoso. E eu comecei a ter curiosidade para saber o que estava ali atrás, aquela luz que estava, porque eu via só até o pescoço desse anjo e via a espada.
E eu disse, eu quero ficar aqui. E ele disse, não, você vai voltar. Você tem que voltar. E eu senti algo muito bom nesse lugar que eu não queria voltar. Eu senti paz. Eu não senti dor. Eu não senti o peso que o mundo coloca sobre os nossos ombros. Eu não senti a falsidade do mundo, a mentira do mundo, a traição do mundo, a criminalidade, a maldade, a parte sanguinária e violenta do ser humano, principados e potestades que estão agindo aqui na terra. Não, eu senti paz. Ali eu senti extrema paz, que não tem explicação, não tem como eu explicar para vocês. E eu queria ficar, eu não queria voltar. E eu ouvi por 2 vezes, não, você tem que voltar. Você tem que voltar e avisar a todos que o tempo da justiça de Deus está acontecendo na terra. Que é tempo de se prepararem, é tempo de buscarem. Independente se o outro busca ou não, você vai buscar. Independente se você recebe honra ou não, você vai honrar a Deus. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, mas ele exalta o humilhado e abate os soberbos. Ele abate aquele que confia nas suas posses para humilhar os humildes. Ele abate aquele que confia porque acha que já tem tudo o que ele precisa, quando na verdade a alma está vazia, triste, aonde o inimigo chega e sopra no ouvido, porque o inimigo ele fala, o inimigo foi ao trono de Deus pedir para tocar em Jó. Amados, hoje eu falei uma coisa para o meu esposo. Às vezes você fala assim, mas será que eu posso confiar em fulana, fulano? Deus estava com o inimigo das nossas almas no céu, do lado dele, sendo o braço direito dele, maestro do coro angelical, ornado de pedras preciosas. Como é que você pode confiar no ser humano que é pó e cinza e precisa buscar urgentemente a misericórdia de Deus pelos pecados, pelas falhas, porque nós falhamos no olhar, no caminhar, no agir, no pensar, no falar. Deus está sempre nos corrigindo, nos lapidando, porque o Senhor, ele faz assim com o diamante, ele vai lapidando. Nós somos preciosidades para Deus. Deus não te vê como você se vê, mas ele quer que você entenda que a visão dele é aperfeiçoada. Ele está te aperfeiçoando, te aprimorando para que você venha sorrir, se alegrar e prosperar no alicerce chamado Deus vivo, grande eu sou. Jeová Jireh, Nissi, Rafa, Yeshua, Adonai. O Deus de Israel, ele vai conceder o desejo do seu coração quando você se deleitar nele. E se deleitar em Deus, sabe o que é, meu amado, minha amada irmã? É você deixar o seu eu de lado. Deixar o seu eu de lado. Senhor, o que tu queres que eu faça? Senhor, eu só vou passar pela porta que o Senhor abrir, mas aquela que não for para eu passar, fecha, meu Deus. Autorize Deus a agir, a te conduzir. Porque senão, ao invés dos seus adversários voltarem confundidos, envergonhados e enganados, você será envergonhado, envergonhada, mediante a sua escolha. E assim como essa chuva maravilhosa que está caindo aqui agora, eu profetizo em nome de Jesus que o Senhor está derramando chuva de bênçãos sobre a sua casa, chuva de bênçãos sobre o teu celeiro, chuva de bênçãos sobre a tua saúde, porque a saúde te pertence.
Nós rejeitamos todo o decreto das trevas. Nós rejeitamos toda a ação maligna das trevas que usa pessoas aqui na terra para fazer com que as almas se percam. Vencer é uma escolha. Vencer é uma escolha. Você olha para quem já venceu e você diz, mas por que com ela? Por que com ele? Você não sabe o processo que essa pessoa passou ou está passando para chegar aonde chegou e aonde vai chegar. Nada do que você tem é seu. O ar que você respira não é seu, é o sopro de vida de Deus em você. Você caminha porque Deus permite. Você está vivo porque Deus permite. Deus quer abrir a sua visão espiritual. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. Quantas pessoas estão nesse momento agora no hospital pedindo a morte por tamanho sofrimento? E você que está com saúde, muitas vezes entra na soberba, na arrogância de confiar em si mesmo. Abandone a sua prepotência, a sua autoconfiança, porque se não fosse Deus, você não estaria nem tendo vida para ser arrogante, para se levantar contra Deus. Você não entende quem já conheceu Jesus? Você olha e acha que é tão diferente de você que você não quer nem se aproximar dessa pessoa. Se permita conhecer o dono da sua vida. Se permita conhecer aquele único, suficiente Salvador que morreu por você na cruz. Se permita conhecer quem tem o bálsamo, renovo e refrigério para tirar essa dor da tua alma, do teu coração. Não seja rebelde. Casa rebelde não ouve, casa rebelde não obedece. Por que a Bíblia fala? Não ore por casa rebelde, porque essa casa rebelde, existe uma rebeldia que chega no limite de pecar contra o Espírito Santo, e contra o Espírito Santo não tem perdão. Se você pecar contra o Espírito Santo, não tem perdão. O mundo está desmoronando. Nova York já está cedendo os prédios, já está como que sendo puxada, cedendo. A terra está se abrindo, as estações estão mudando, lugares que outrora eram muito frios, agora está um calor absurdo, aonde era calor começa a estar um frio absurdo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Deus está nos cobrindo com as suas asas. Mesmo em tempos difíceis, o Senhor é provedor. O Senhor nosso Deus é provedor. Eu não me importo que digam que o homem mudou a tradução da palavra de Deus, que mudou, que essa palavra foi escrita por mãos de homens. O que você chama de intuição, eu chamo do Espírito Santo, que foi nos deixado como consolador e como guia da Trindade, Espírito Santo da verdade, para te direcionar. Quando você sente a mãe, por exemplo, diz, não vai, hoje você não vai. É o Espírito Santo falando, não vai porque é livramento. Quando você sente no seu coração um incômodo no lugar que você está, ali tem a ação das trevas. Você não se sente bem, você se sente incomodado, oprimido, você não sente um ambiente tranquilo, é um ambiente tenso, pesado. É um ambiente que você tem que vigiar e orar a todo momento. Por quê? O mundo espiritual é real e está acontecendo. A
Aceite Jesus, conheça Jesus, vem para Jesus enquanto é tempo. O melhor de Deus está por vir, mas o melhor de Deus, ele virá de forma boa, que vai te fazer bem a você e a quem está ao seu redor, quem está contigo, andando contigo, em comunhão contigo. Perfeita, quando fala que é perfeita, é quando o homem ele é provado no processo, mas de maneira perfeita Deus honrou José, Deus honrou Davi, Deus honrou os profetas, Deus arrebatou Elias, Enoque, de maneira agradável, que é a vontade de Deus, é porque você sente paz. Como é agradável quando você, de um dia cansativo, você volta para casa e você tem sua família. Você tem sua esposa, seu esposo. Um homem sem família é um homem sem honra. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, você pode correr atrás do vento, trabalhando, correndo atrás do vento. Mas se não houver o que tem valor, que é o que Deus agrega à sua vida, você vai sofrer pelo preço que você paga e pelo que você está pagando o preço. O maior preço já foi pago na cruz do Calvário. Você tem que só ser resiliente e suportar o processo. Os levantes. Quando o ser humano fala, você tem que pagar um preço. Por que o Senhor fala? É melhor você obedecer do que você sacrificar, para que não seja sacrifício de tolo. Porque se você fizer um sacrifício de tolo e continuar fazendo as mesmas coisas, de Deus nada se esconde. Não se engane. Então você tem que enfrentar o seu próprio eu e dizer não para aquilo que Satanás está colocando no seu caminho, para que você perca a sua bênção, perca a sua honra, perca a sua família, perca a sua saúde. Está repreendido em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha quantas coisas boas Deus já te deu. E você está sustentando como o que Deus te deu? Está fazendo a manutenção como do que Deus te deu? Está obedecendo ou quer experimentar coisas novas, caminhos novos, ilusões novas para se desiludir novamente? Só há um caminho, uma verdade, uma vida. A vida eterna. Venha como você está, não tente se arrumar, não tente ficar perfeito, porque não tem ninguém perfeito nessa terra. Mas tem aqueles que escolhem vencer. Escolhem, mesmo depois de cair, levantar e dizer: eu não vou cair mais dessa maneira, eu não vou cair mais nessa conversa de Satanás, eu não vou cair mais nas bandejas, nas oferendas que Satanás coloca no meu caminho. O reino de Deus não é competição, é contemplação, aceitação, renúncia, arrependimento. Você com a sua cruz, você vai abençoar aqueles que precisam da tua ajuda. Faça a tua parte que eu te ajudarei, assim está escrito. Tudo bem, você quer pegar o escrito original lá, que algumas pessoas dizem que está oculto, algumas literaturas, alguns livros, como dizem o livro de Enoque. Escute uma coisa. Se você se ajoelhar no seu quarto, Deus não vai deixar você enganada, enganado, nem confundida, nem confundido. O próprio Deus deixou o Espírito Santo para que você não seja confundido, enganado, que você não seja levado para o laço de morte, para o laço da mulher que com os lábios ela fala doce, como está em Provérbios, a mulher estranha, a Penina, a Jezabel. Para que você não seja enredado pelo laço que vai te envergonhar perante aqueles que estão querendo ver a tua queda.
E você que acha que não tem como voltar, escute uma coisa. A partir do momento que você decidir servir a um Deus único, com D maiúsculo, que criou os céus e a terra, agindo esse Deus, quem poderá fazer escapar das mãos dele? O Senhor diz aqui na palavra dele, no Salmo 107, versículo 14, tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Se você disser, Deus me socorre, eu fiz aliança com as trevas, mas eu me arrependo e eu quero que o Senhor me resgate. Ele já te resgatou na cruz, você tem liberdade para escolher. Escolha. A partir do momento que você clamar e pedir socorro para Deus, Ele vai tirar você dessas trevas, da sombra da morte e quebrar as suas prisões. Deus tem coisas maravilhosas para fazer. Deus não vai mentir, nem enganar, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa do que prometeu. Só que Deus está abreviando o tempo. Deus tem pressa em te abençoar, em te salvar, em te curar. Mas se você continuar na mesmice das suas atitudes, haverá a mesmice e o acúmulo de pecado do lixo espiritual, que vai ter que sair, vai ter que ser limpo. Venha no amor e não na dor. Ah, mas por que tem que ser na dor? Porque você quer desobedecer, porque você quer experimentar. Jesus, eu vou repetir, o coração dele teve que parar para que o seu pudesse bater. Com liberdade de escolha. Então, nosso Jesus ressuscitou. Ele nasceu, andou sobre a terra, viveu 33 anos, morreu na cruz, ascendeu ao céu e vai voltar para nos buscar. Receba essa palavra em nome de Jesus, medite na palavra de Deus, porque o Senhor sabe, como está em Apocalipse 3, ainda com pouca força, porque Ele sabe até onde vai, a sua condição de suportar o processo. Então, não fraqueje. Não consigo orar? Fique na presença de Deus. Chore, fique em silêncio, mas entre na presença de Deus. Tem um cantinho na sua casa, no seu quarto, que você vai fazer o seu cantinho com Deus. Se você trabalha, como muitas vezes eu trabalhei, quase praticamente 24 horas, até mesmo nesse lugar, nos momentos que eu estava ali quietinha no meu pensamento, eu falava com Deus. Eu falo com Deus. Eu abençoo a sua vida, meu irmão, minha irmã, mas eu te convido, enquanto é tempo, eu te convido a aceitar Jesus, a vir para o esconderijo do Altíssimo, a receber o galardão, a receber a honra, porque no meio de tanta humilhação, Deus tem pressa em te honrar, como Ele fez com José, como Ele fez com Ana. Tenha certeza de uma coisa, o seu processo nunca vai ser compreendido alheiamente. Uma pessoa que não é você, não vai entender o processo que é com você e Deus. Só que também Deus vai tirar do seu caminho tudo que está abarrando você de receber as suas bênçãos. Você crê? Toma posse aí da bênção, da vitória, da restituição da saúde, da cura completa. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor e receba aí o sobrenatural, o prodígio, a maravilha. Receba a libertação dos vícios, das drogas, do cigarro, da bebida, do narguile, do adultério, da prostituição, da fornicação, da pornografia, dos vícios, dos jogos. Que Deus te liberte por completo em nome de Jesus, mas vencer
é uma escolha. Vencer é uma escolha. Entre com Deus, só você e Deus, no lugar secreto. Fale com Deus. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio.